pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós demos uma visão geral do que será esse curso, motivamos falando da importância dos métodos ativos de ensino, e nesse vídeo nós iremos aprofundar falando bastante, dando detalhes sobre como funciona o método PBL, e eu vou mostrar a sequência desse vídeo a seguir. Começo mostrando fundamentos pedagógicos extraídos do que há de melhor na literatura de pedagogia. Em seguida, falo do método PBL em detalhes, você vai entender perfeitamente. Mostro como este método PBL atende aos fundamentos pedagógicos descritos anteriormente. Mostrarei também uma avaliação que nós fizemos com os nossos alunos a respeito do aprendizado e confiança adquiridos utilizando o método PBL. E, por fim, o que eu considero uma das coisas mais importantes desse vídeo, uma autocrítica falando das limitações do PBL como método de ensino. Eu quero aqui destacar 4 fundamentos pedagógicos super importantes que são atendidos com o uso do método PBL. O primeiro fundamento é o desenvolvimento de habilidades, que é, junto com a forte base científica, uma das motivações do conjunto de boas práticas de ensino de engenharia CDIO. Os outros fundamentos são largamente discutidos na literatura moderna sobre pedagogia, mas eu quero destacar esse livro que está aí mostrado na tela, que foi editado pelo National Research Council dos Estados Unidos e que reúne especialistas sobre pedagogia daquele país. E nesse livro a gente destaca 3 fundamentos: o desenvolvimento da autonomia para o aprendizado, fazer com que os preconceitos e o conhecimento do aluno se revele na sala de aula, e o desenvolvimento da metacognição ou autocrítica, sobre o próprio aprendizado do aluno. Para explicar a dinâmica do método PBL, eu desenhei esse gráfico que é bastante ilustrativo. A primeira etapa do método PBL é a pré-discussão, que acontece com uma semana de distância da pós-discussão, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Nessa pré-discussão, a primeira coisa a se fazer dentro do grupo de alunos é selecionar o líder e o secretário. O líder vai conduzir a sessão e o secretário vai fazer todas as anotações. Ambos têm papel fundamental. Nessa primeira sessão, os alunos recebem um problema de referência preparado pelo professor. Desse problema, eles vão extrair perguntas, vão levar para casa. E como é que isso acontece? Você tem aqui um exemplo de problema, situação problema que é criada para essa pré-discussão. Você consegue perceber que o texto é curto. No final desse texto a gente tem a bibliografia recomendada de referência para o estudo, e os alunos, sob a condução do líder, fazem a leitura de toda a situação problema e depois fazem uma leitura pausada, uma segunda leitura pausada, onde os parágrafos são lidos com um pouco mais de calma. Aqui eu fiz o destaque de um desses parágrafos menores. Gisele é uma jovem entusiasmada com as histórias de startups que se tornaram unicórnios. Ela também gostaria de empreender e viu no avanço tecnológico recente dos painéis solares uma oportunidade de negócio. O indivíduo que nunca estudou empreendedorismo, ele vai ficar na dúvida e naturalmente as perguntas vão ser geradas. O que são startups? O que são unicórnios? E junto com o restante do texto do problema vão ser geradas outras perguntas, além dessas. Vai ser montado um questionário, que vai ser editado e preparado pelo secretário, e depois esse questionário vai servir de guia para o estudo, com base nas referências que estão descritas no problema, e os alunos vão estudar em casa durante uma semana. Esse período de estudo é fundamental para o sucesso do método. Agora, na pós-discussão, o mesmo líder e o mesmo secretário vão ser os responsáveis, um
por conduzir a sessão e o outro para anotar as respostas das perguntas que serão respondidas pelos próprios alunos. E os conceitos que foram colocados como perguntas a serem pesquisadas dentro da literatura recomendada vão ser respondidos pelos próprios alunos. E eu vou falar para você como é bacana comparar os resultados de uma aula expositiva tradicional com a aula em PBL, especialmente uma pós-discussão. Eu lembro que os mesmos temas que eu abordava com o PowerPoint de maneira tradicional são abordados pelos alunos. Só que com essa grande diferença, os próprios alunos falam sobre os assuntos e mostram o conhecimento que adquiriram sobre o que eles estudaram. E é exatamente a mesma coisa. Então o valor pedagógico é muito maior, né? E no final, o professor vai avaliar os alunos e vai dar um feedback individual. E esses alunos naturalmente vão precisar se expressar, se comportar dentro de uma reunião, porque o PBL é uma reunião, e o professor dá feedback individual para cada aluno, né? E aqui não vale a máxima de elogiar em público e criticar em particular. Tanto o elogio quanto a crítica são feitos em público, e o aluno precisa saber que se ele não se comportar, ele vai ser criticado pelo professor, e isso faz parte do método PBL. Conforme eu falei anteriormente, os alunos, quando estão dentro de uma sala de aula em formato PBL, eles estão em uma reunião. E numa reunião, todo mundo tem que falar quando necessário. Não tem essa coisa de sou tímido, eu tenho dificuldade para falar, minha voz é baixa. Isso é importante demais, principalmente para os nossos alunos, que são muitos deles são muito tímidos, e ali eles são orientados explicitamente a desenvolver essa capacidade de falar. Você pode ser tímido, não tem problema ser tímido, mas na hora que você precisar falar, você tem que se expressar com clareza, com objetividade, mostrando o conhecimento que possui, e é exatamente isso que a gente percebe. É muito gratificante ver como esses alunos são motivados para se expressar e mostrar não só o conteúdo que possui, mas mostrar também forma. Fazer isso bem. E a gente percebe durante um semestre uma grande evolução. Se em poucas aulas a gente já percebe, imagina em um semestre inteiro. Então esse aspecto do desenvolvimento de habilidades, especialmente na oralidade, é super claro que existe evolução. Outro fundamento pedagógico da maior relevância é o desenvolvimento da autonomia para o aprendizado. Quem é o professor que não quer ver os seus alunos desenvolvendo essa capacidade fundamental para o profissional de sucesso, que precisa estar o tempo todo se aperfeiçoando? E o PBL naturalmente treina isso, né? Porque o aluno é levado a fazer a busca pelo seu próprio conhecimento e ali, na pós-discussão, exercitar esse conhecimento. Então, não há dúvidas de que o uso do método incentiva essa característica tão importante que é o desenvolvimento da autonomia para o aprendizado. Quanto aos tópicos desenvolvimento da autocrítica e revelação do conhecimento, o próprio ato de falar já ajuda que isso aconteça, né? No PBL você está numa reunião e quando você fala, se expressa e você ouve também os seus colegas fazendo o mesmo, você vai ter a oportunidade de refletir sobre o que você aprendeu, refletir sobre a sua maneira de se expressar e identificar ali várias oportunidades de melhoria em você ou mesmo no seu próprio colega, quando perde a oportunidade de ter aprendido ali e de ter se esforçado para se expressar melhor, ou qualquer outra coisa relacionada, né? Ao mesmo tempo, quando o aluno fala, ele dá oportunidade para o professor perceber o conhecimento que ele desenvolveu, e se ele comete algum erro ou fala alguma coisa super relevante,
o professor vai poder utilizar aquilo ali ou para reforçar o que foi bom ou para corrigir o que está errado, né? E ali, na sessão de PBL, como o professor está muito mais ouvindo do que falando, ele vai ter a chance de capturar o que o aluno aprendeu para poder agir sobre o conhecimento que o aluno adquiriu, né? Coisa que não é comum dentro de uma aula expositiva, onde muitas vezes os alunos estão desligados, desconcentrados do que o professor está falando. Em 2017, a gente fez uma pesquisa com os nossos alunos para medir a confiança que eles tiveram no aprendizado dos assuntos que foram abordados no curso de empreendedorismo que nós do IME fazemos em conjunto com o pessoal da FGV. Os resultados foram tão legais que a gente resolveu incorporar essa pesquisa no artigo descritivo do nosso curso e a gente levou esse artigo para apresentar na Conferência Internacional do CDIO que aconteceu em 2018. E eu quero mostrar essa pesquisa aqui para você. Na primeira pergunta para os nossos alunos, nós questionamos: o uso do PBL na disciplina empreendedorismo contribuiu para o desenvolvimento das suas habilidades interpessoais? Mais de 90% disse que sim. Na segunda pergunta, quais habilidades interpessoais foram trabalhadas durante as sessões de PBL? Mais de uma opção podia ser marcada e os alunos responderam trabalho em equipe, expressão oral e escuta ativa. Na terceira pergunta, você acha que as tutorias e sessões de PBL deram a você a oportunidade de expor o seu conhecimento sobre o assunto? 90% respondeu que sim, indicando que essas questões fundamentais que nós destacamos aqui nessa apresentação, nesse vídeo, né, também foram percebidas pelos nossos alunos. Agora vem uma das partes que eu considero mais importantes deste vídeo, que é a autocrítica. É fundamental que o professor saiba do que eu vou falar agora. O PBL não é adequado para qualquer matéria. Matérias como cálculo, física, que demandam contas, poxa, não dá para trabalhar com PBL. Agora, matérias como gestão de projetos, gestão da inovação e matérias correlatas são super adequadas, ou seja, matérias qualitativas cabem super bem no PBL. A presença do aluno é fundamental em sala de aula quando você está lidando com o método PBL. Se o aluno falta a pré-discussão e principalmente a pós-discussão, como é que ele vai mostrar tudo que ele aprendeu? Que é o grande barato do PBL. Então a presença é fundamental e as avaliações devem refletir isso. Avaliar os alunos em todas as aulas é fundamental. Se os alunos, por alguma razão, souberem que não vai ter avaliação em determinada aula, sem dúvida vai valer a lei do menor esforço. Alunos cheios de demandas, né, cheios de coisa para fazer, é lógico que se ali não tem uma cobrança forte, não vai ter o estudo que a gente precisa para ter sucesso na pós-discussão. Então é fundamental que as avaliações aconteçam em todas as aulas. E, inclusive, é importante penalizar a falta do aluno naquela aula com nota 0 se ele falta, porque a presença, como eu já falei, é fundamental. O método PBL é um método para sala de aula com poucos alunos. O número de referência é 15, no máximo 15 alunos em sala. Se a gente tiver gente demais, a gente vai ter o risco de muita gente não conseguir falar o que aprendeu e o método não vai funcionar. Então isso é fundamental. É lógico que para ter sucesso com o uso do PBL, os problemas precisam ser muito bem elaborados. Caso contrário, você não vai atingir os seus objetivos de aprendizagem. E nesse curso, eu vou te ajudar a fazer esses problemas bem direitinho. Então é isso, até o próximo vídeo.